O poder dos versículos. Quando Deus começa a purificar sua mente. Existe um momento na vida em que Deus começa a trabalhar dentro de nós de uma forma profunda. Não é algo que acontece apenas no exterior. Não é apenas uma mudança de circunstâncias. É algo que acontece na mente, no coração e na alma. E quando esse processo começa, muitas pessoas se confundem. Elas pensam que estão piorando. Mas na verdade Deus está purificando. Hoje, no canal O Poder dos Versículos, vamos entender o que acontece quando Deus começa a transformar a mente de alguém. Porque a Bíblia mostra que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. O apóstolo Paulo escreveu algo poderoso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que Deus não quer apenas mudar o que fazemos. Ele quer mudar como pensamos, como sentimos e como vemos a vida. E quando essa transformação começa, alguns sinais aparecem. O primeiro sinal, você começa a perceber o que antes não percebia. Quando Deus começa a purificar a mente, a consciência espiritual desperta. Coisas que antes pareciam normais, agora incomodam. Pensamentos negativos passam a ser percebidos. Atitudes erradas começam a pesar no coração. E isso não é condenação. Isso é Deus despertando a sua consciência. É como se uma luz começasse a iluminar lugares dentro de você que estavam escuros. E quando a luz aparece, tudo começa a ser revelado. O segundo sinal, você começa a se afastar de coisas que antes pareciam importantes. Muitas pessoas percebem que, quando Deus começa a agir, algumas coisas perdem o sentido. Conversas vazias. Ambientes pesados. Relacionamentos que afastam de Deus. Não é que você se torna perfeito, mas algo dentro de você começa a dizer: isso já não faz mais parte de quem eu estou me tornando. E essa mudança é silenciosa. É o Espírito de Deus guiando seus pensamentos. O terceiro sinal, começa uma batalha dentro da mente. Esse é um momento que muitas pessoas não entendem. Quando Deus começa a purificar a mente, a batalha espiritual também se intensifica. Pensamentos de dúvida aparecem. Medos surgem. Recordações do passado tentam voltar. Mas isso acontece porque duas forças estão em conflito. A velha natureza e a nova vida que Deus está formando em você. A Bíblia diz que devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Deus. Isso significa que a mente também precisa aprender a obedecer. E essa transformação é um processo. O quarto sinal, você começa a buscar mais a Deus. Sem perceber, você começa a desejar coisas diferentes. Mais silêncio. Mais oração. Mais leitura da palavra. A alma começa a ter fome de Deus. E isso é um dos maiores sinais de que o Espírito está trabalhando dentro de você. Porque ninguém busca a Deus profundamente, sem que Deus primeiro toque o coração. O quinto sinal, Deus começa a mudar sua forma de ver a vida. Antes, você reagia com raiva. Agora, começa a buscar paciência. Antes, você guardava mágoas. Agora, começa a entender o poder do perdão. Antes, tudo parecia sem esperança. Agora, mesmo em meio às dificuldades, existe uma paz inexplicável. Essa é a transformação da mente. Deus começa a substituir pensamentos de medo por pensamentos de fé. Pensamentos de derrota por pensamentos de esperança. O sexto sinal, você passa por momentos de silêncio espiritual. Às vezes, durante esse processo, parece que Deus está em silêncio. As emoções ficam confusas. As respostas parecem demoradas. Mas esse silêncio não significa abandono. Na verdade, muitas vezes é nesse momento que Deus está trabalhando mais profundamente dentro de você. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, a mente também precisa passar por processos para ser transformada. O propósito da purificação da mente. Deus não purifica a mente para controlar você. Ele purifica para libertar você. Libertar da ansiedade. Libertar da culpa. Libertar de pensamentos destrutivos. Quando a mente é renovada, a vida muda. Decisões mudam. Relacionamentos mudam. A forma de enxergar o futuro muda. O poder da palavra na transformação da mente. A Bíblia é uma das ferramentas que Deus usa para purificar a mente. Cada versículo é como uma semente. Quando você lê, medita e guarda a palavra no coração, ela começa a substituir mentiras por verdade. Medo por fé. Desespero por esperança. É por isso que a palavra de Deus é chamada de espada espiritual. Ela corta aquilo que nos prende.
Se você sente que está passando por esse processo, talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Confusão, mudanças internas, pensamentos sendo confrontados. Mas saiba de uma coisa: isso pode ser Deus transformando você. Ele não está destruindo sua mente. Ele está renovando sua mente. E quando Deus termina esse processo, uma nova pessoa surge, mais forte, mais consciente, mais próxima de Deus. Conclusão: se essa mensagem falou com você hoje, talvez seja porque Deus já começou a trabalhar na sua mente. E lembre-se, toda transformação verdadeira começa dentro do coração. Permita que Deus continue esse processo, porque quando Ele purifica a mente, Ele também transforma o destino. Existe algo que muitas pessoas não percebem quando Deus começa a agir na mente. A mudança não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Deus trabalha pouco a pouco, revelando pensamentos, curando feridas e transformando aquilo que está dentro de nós. Porque Deus não quer apenas mudar comportamentos externos. Ele quer curar as raízes. E muitas dessas raízes estão escondidas na mente. Memórias antigas. Palavras negativas que alguém disse no passado. Experiências que deixaram marcas profundas no coração. Tudo isso pode influenciar a forma como pensamos hoje. Mas quando Deus começa a purificar a mente, Ele também começa a curar essas feridas invisíveis. Deus começa a substituir mentiras por verdades. Muitas pessoas carregam pensamentos que não vieram de Deus. Pensamentos como: você não é capaz. Você nunca vai mudar. Você não tem valor. Essas ideias vão se acumulando ao longo da vida. E com o tempo, a pessoa começa a acreditar nelas. Mas quando Deus começa a purificar a mente, essas mentiras começam a ser confrontadas. A palavra de Deus começa a entrar no coração. E pouco a pouco, novos pensamentos surgem. Pensamentos de esperança. Pensamentos de propósito. Pensamentos que lembram quem você realmente é diante de Deus. A importância de vigiar os pensamentos. A Bíblia nos ensina algo muito importante. Devemos cuidar daquilo que permitimos entrar na nossa mente. Porque pensamentos se transformam em atitudes. Atitudes se transformam em hábitos. E hábitos acabam formando o destino de uma pessoa. Por isso, quando Deus começa a purificar a mente, Ele também nos ensina a vigiar os pensamentos. Nem todo pensamento que aparece na sua mente precisa ser aceito. Alguns precisam ser rejeitados. Outros precisam ser substituídos. E isso faz parte do crescimento espiritual. Deus também muda aquilo que alimenta sua mente. Outra mudança importante acontece naquilo que consumimos diariamente. Músicas, conversas, conteúdos, ambientes. Quando Deus começa a transformar a mente, muitas dessas coisas começam a perder espaço. Não porque alguém obrigou você a mudar, mas porque seu coração começa a desejar coisas diferentes. Coisas que aproximam de Deus. Coisas que trazem paz. Coisas que fortalecem a fé. E isso é um sinal claro de que o Espírito de Deus está trabalhando dentro de você. A mente renovada traz paz. Uma das maiores provas de que Deus está purificando a mente é a paz interior. Mesmo quando existem problemas. Mesmo quando existem desafios. Existe algo dentro de você que permanece firme. Uma tranquilidade que não depende das circunstâncias. A Bíblia fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz não vem do mundo. Ela vem de Deus. E ela começa na mente. Quando os pensamentos se alinham com a palavra de Deus, o coração encontra descanso. A mente renovada também traz sabedoria. Outra coisa que acontece quando Deus purifica a mente é o crescimento da sabedoria. Você começa a enxergar situações de forma diferente. Começa a perceber decisões que antes tomaria por impulso. Começa a entender melhor as pessoas. Começa a ter mais discernimento. Isso acontece porque a mente está sendo guiada por princípios espirituais. E quando a mente é guiada por Deus, as decisões se tornam mais equilibradas. O processo pode ser difícil. É importante entender algo muito verdadeiro. A purificação da mente nem sempre é confortável. Às vezes Deus nos confronta com atitudes que precisam mudar. Às vezes Ele revela pensamentos que precisam ser abandonados. Às vezes precisamos liberar perdão para pessoas que nos feriram. E isso pode ser difícil. Mas cada passo desse processo aproxima você mais da liberdade espiritual. Porque Deus não quer apenas aliviar sintomas. Ele quer curar a raiz.
Deus está formando uma nova mentalidade. A mente renovada é uma mente que começa a pensar como Deus ensina. Uma mente que valoriza o amor, que busca a verdade, que escolhe o perdão em vez da vingança, que escolhe a fé em vez do medo. Essa nova mentalidade transforma a vida. Porque quando a mente muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, o futuro também muda. Deus ainda está trabalhando em você. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e percebendo que ainda tem muitas áreas da sua mente que precisam ser transformadas. Mas isso não significa fracasso. Significa que Deus ainda está trabalhando. A transformação espiritual é uma caminhada. E cada dia é uma oportunidade para crescer mais perto de Deus. Deus nunca começa algo que Ele não pretende terminar. Quando Deus começa uma obra na vida de alguém, Ele continua trabalhando. Mesmo quando não percebemos. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ele continua moldando pensamentos, fortalecendo a fé e preparando o coração. Porque o objetivo de Deus não é apenas mudar um momento da sua vida. É transformar toda a sua história. Mensagem final. Se hoje você sente que sua mente está passando por mudanças, se pensamentos antigos estão sendo confrontados, se novas atitudes estão surgindo dentro de você, talvez Deus esteja purificando sua mente. E isso é um sinal de amor, porque Deus transforma aqueles que Ele chama para viver algo maior. Permita que Ele continue trabalhando em você. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Busque a presença dEle todos os dias. E pouco a pouco, você verá algo incrível acontecer. Sua mente será renovada. Seu coração será fortalecido. E sua vida começará a refletir cada vez mais o poder da palavra de Deus.